se deve vacinar, se não deve vacinar, como é que é a história, mas isso você tem que saber. Se você vive em uma área de risco ou se você não vive numa área de risco. Aí, a próxima pergunta é: em que regiões do mundo a febre amarela está presente? A febre amarela, hoje, no mundo de hoje, ela é endêmica. Na América Central, um pedacinho da América Central, em muitos países da América do Sul e muitos países da África. Os outros lugares, elas foram erradicadas. E eu vou começar uma discussão aqui com você. Sem vacina. Hein? Em 1793, 144 anos antes do desenvolvimento da vacina da febre amarela, que foi em 1937, a cidade de Filadélfia teve um surto enorme de febre amarela. Foi erradicado, sem vacina. Em 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina, houve um surto enorme de febre amarela na cidade de Recife. Foi o primeiro surto urbano grande no Brasil, 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina. Em 1929, no Rio de Janeiro, houve um surto urbano de febre amarela, 8 anos antes do desenvolvimento da vacina. Agora você começa a pensar comigo. Se a Filadélfia em 1793, se Recife em 1865, se Rio de Janeiro em 1929 erradicaram a febre amarela urbana sem o uso da vacina, o que eles fizeram? Eles trabalharam com vetor. Eu não tenho uma pessoa doente, eu não tenho uma pessoa saudável. Para ir do doente para o saudável, não é contagiosa, precisa de um vetor. Esse vetor, na cidade, se chama Aedes aegypti, ou Aedes aegypti, como muitos pronunciam. Esse é o vetor. Se eu não tiver esse vetor, eu não tenho doença. Ela não se propaga. E não é só isso, não. Como é esse vetor? Ele é o mesmo vetor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Se eu focar a minha abordagem no mosquito, vai sair muito mais barato e muito menos complicado do que eu ficar tentando vacinar todo mundo. Porque eu vou vacinar gente que está na área de risco e vou acabar vacinando gente que não está na área de risco. E nós vamos discutir aqui, se a vacina fosse uma coisa totalmente inócua, uma coisa que não desse complicação nenhuma, mesmo assim, não valia a pena. Mas eu quero que você entenda que a vacina ela é vírus vivo atenuado. Para formar o anticorpo contra esse vírus, eu preciso dar esse vírus atenuado. E eu lembro que eu disse que tem dois problemas que você tem que levar em consideração: a carga virótica e a resiliência do sistema imune. Ora, se eu dou uma carga virótica a mesma, que eu acho um absurdo, tá? Se eu tenho um indivíduo de 140 quilos e eu tenho um bebê de 9 meses, eles vão receber a mesma carga. Não tem uma vacina para criança, uma vacina para adulto. É a mesma vacina. Você há de convir que um cara, você imagina um atleta com 120 quilos de músculo e uma criança com 9 meses no colo da mãe e recebe a mesma carga. Eu acho que você não precisa ser nenhum engenheiro brilhante da NASA para começar a perceber que é uma discrepância dar a mesma carga virótica para uma criança de 9 meses, um bebê de 9 meses, e para um indivíduo com 18 anos de idade, cheio de saúde e força. Para pensar. Isso eu quero fazer você pensar. Uma coisa eu posso lhe dizer: em nenhum lugar no mundo, até hoje, criou-se uma estratégia para vacinar todo mundo, para erradicar a febre amarela.
A febre amarela foi erradicada no mundo inteiro sem a vacina. Agora, nós temos que discutir, e isso transcende a medicina, isso chama pensar de uma forma sistêmica, e eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui têm esse mesmo pensamento que eu tenho, porque é fácil colocar todo mundo, vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar. A empolgação da vacina, a pessoa não para pensar. Mas, peraí, primeiro que eu não vou conseguir vacinar todo mundo. Tem muita gente também assistindo aqui que vai dizer, eu não quero a vacina. Quer dizer, se eu tenho uma estratégia que para eu erradicar ou não deixar vir para a cidade, para o urbano, eu vou vacinar todo mundo, primeiro que pelo menos uns 30% vão dizer, não, eu não quero. Tem gente aí que pensa que a vacina é até coisa do diabo. Não quero. Você entendeu? Então, essa estratégia, o final dela não vai ser feliz. A história vai contar isso, nós vamos assistir. Mas a história é outra coisa. O que interessa é você. Você que tem que se educar com você mesmo, como é que acontece. O que eu vou te dar aqui são os componentes do pensamento para você chegar à sua conclusão. O que você vai fazer com você, o que você vai fazer com a sua família. Essa decisão é sua, ninguém tira ela de você. Certo? Porque não é uma vacina obrigatória. Então, você vai ter que decidir como é que faz. No Brasil, nós não estamos tendo nenhum surto de febre amarela urbana. Aliás, o último surto que nós tivemos de febre amarela urbana no Brasil foi na cidade de Sena Madureira, no Acre, em 1942. E antes disso, o grande surto que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, em 1929. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que os surtos que estão ocorrendo, eles são silvestres, eles não são urbanos. O trabalho que está sendo feito pelas autoridades sanitárias é no sentido de fazer uma prevenção para que essa febre amarela silvestre não se torne uma febre amarela urbana. Isso vai mostrar muito para você. Eu daqui um pouquinho vou poder discutir com você, se não agora, as características do mosquito. O mosquito que transmite a febre amarela silvestre tem duas famílias. Uma é o hemagogos e o outro é o sabetes. O hemagogos tem várias espécies. As que predominam no Brasil, principalmente, são a Leucocelenos, que é uma das espécies, e a outra espécie chama Giantinomis, que é o mais comum na Amazônia. Então, essas são as duas espécies. E os sabetes tem também uma espécie que está aqui no Brasil, que é uma espécie que transmite mais ou menos igual ao hemagogos. Então, nós temos o hemagogos e temos os sabetes, que são duas famílias, dois gêneros que transmitem. Vamos pegar o que eles pegaram aqui no Parque do Anhanguera, em São Paulo, que é o Leucocelenos, que é o hemagogos leucocelenos. Vamos estudar as características dele. Ele tem 0,4 centímetro. Ele tem menos de meio centímetro de ponta a ponta, contando tudo. Esse mosquito, ele vive na copa das árvores. Ele tem uma autonomia de voo, você imagina um mosquitinho daquele tamanho, o quanto que ele tem de combustível para voar, né? Porque você tem uma autonomia, você põe gasolina no seu carro, quantos quilômetros você pode andar? Você põe no seu avião, quanto você pode andar? Bom, eles também têm uma autonomia de voo. E a autonomia de voo de um mosquito desse não chega a 2 horas. E agora você deve estar curioso em saber o quanto que ele voa de velocidade. 1,5 km por hora. Então, um mosquito que sai da copa da árvore para passear, ele pode chegar no máximo a 3 quilômetros dali. Então, aí você já começa a ver que se você vive para mais de 3 quilômetros de uma mata, e se você não vai lá fazer trilha, e se você não vai lá pescar, se você não vai lá caçar, esse mosquito não vai sair lá da mata e chegar à sua casa. Esse risco não existe. Você tem que estar em volta de mata. Você tem que estar na beira da mata, 2, 3 quilômetros da superfície da mata, da periferia da mata. Isso é muito importante. Por outro lado,
a febre amarela urbana, que não existe no Brasil desde 1942, em Sena Madureira, no Acre, ela já é, o vetor dela já é outro mosquito, que é o Aedes aegypti, que o brasileiro chama de Aedes aegypti. Também tá bom. Eu vou chamar de Aedes aegypti aqui, mas os dois nomes estão certos. Que é já o mesmo mosquito que da dengue, da zika e da chikungunya, e agora da febre amarela. Então, você vê que se você tratar, se você erradicar o Aedes aegypti, você mata 4 doenças com uma paulada só.